Um erro muito comum, o que as pessoas fazem, né? Primeiro querem o ganho rápido. Então o que você faz intuitivamente? Você olha o que tá rendendo mais no momento. O que tá rendendo mais no momento já passou. Você já perdeu esse barco, muito provavelmente. Então, primeira coisa, dividir o seu dinheiro. Primeiro, fazer sobrar, né? Tem muita gente e não precisa só sobrar R$1.000. Tem gente que ganha muito bem, mas que vive endividada porque precisa manter um padrão de vida que não dá conta. E tá sempre buscando um boleto mais alto e tem que correr atrás, né? Dizem que o melhor vendedor é aquele que tem um boleto mais alto no final do mês, né? Então, primeiro, se você é brasileiro e você faz sobrar no final do mês, você é o herói. O que você precisa fazer agora? Primeiro, tentar não se envolver em dívidas. Então, para isso, ter uma reserva de emergência e, inevitavelmente, isso tem que ser na renda fixa. Então, pode ser um Tesouro Selic, que é a partir de R$30 você já consegue investir, ou um CDB, pode ser de uma corretora média. Hoje você tem corretoras, não precisa ser no banco, mas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Você faz tudo online, você abre ali uma conta de graça, você não tem nenhuma taxa de manutenção e pode ali investir em algum CDB ou fundo de Tesouro Selic, custo zero. Então você tem R$1.000, divida isso em 3 caixinhas. Caixinha número 1, que é a do curto prazo. Enquanto você não tiver pelo menos de 3 a 6 meses, pelo menos, dos seus custos fixos guardados ali na renda fixa, tem que ser renda fixa porque você precisa de liquidez, ou seja, você precisa transformar isso em dinheiro, né, em disponibilidade rápido. Então precisa ser na renda fixa. Construa primeiro a caixinha do curto prazo, que é a caixinha dos seus boletos. Caso aconteça alguma emergência, e emergência acontece com todo mundo, por exemplo, médico, na pandemia, muitos médicos ganham bem e ficaram sem nenhuma receita. Imagina. Tem que ter uma reserva de emergência, porque emergência acontece com qualquer um. Depender do perfil, você pode colocar menos ou mais na reserva de emergência, mas ter ali no mínimo de 3 a 6 meses dos seus custos fixos. Isso você considera um investimento de curto prazo. O investimento de curto prazo é até 6 meses. Eu nem considero investimento, é a manutenção ali do seu custo de vida. Você não vai multiplicar esse dinheiro, ele vai pelo menos ali, você não vai estar perdendo para a inflação. Então, essa é a caixinha do curto prazo. A caixinha do médio prazo são aqueles seus objetivos, é para os seus sonhos. Então, poxa, eu quero casar no ano que vem, eu quero fazer um intercâmbio, eu tenho o sonho de comprar um carro, de quitar a parte de uma casa, né? Ou quitar uma dívida, por exemplo. Então, você tem ali o médio prazo, até uns 3 anos, vamos dizer assim, você já tem um objetivo para essa grana, para esses recursos. Também renda fixa. Só que você pode se dar ao luxo de pegar alguns outros produtos que tenham uma carência, por exemplo, que você não precise mexer em 1, 2 anos. Então, agora tá voltando à moda de novo a LCA, né? Então, a LCA, que são letras de câmbio agrícola, que são isentas de imposto de renda, você tem uma carência de no mínimo 3 meses, 90 dias, e tende a render mais, por exemplo, do que produtos de liquidez imediata. Então é o dinheirinho do médio prazo. E aí você tem a caixinha do longo prazo, que é a terceira caixinha, que você só vai preencher se você tiver a número 1 e a número 2 preenchidas. É o dinheiro do longo prazo. O que é o dinheiro do longo prazo? Nem que seja R$100 desses R$1.000 que sobraram para você pôr lá na bolsa. Quantas pessoas vocês não conhecem que pagam lá o boleto no final do mês religiosamente de uma previdência privada, por exemplo? Não sabe quanto tá rendendo? Confia. E tem muitos fundos de previdência hoje que perdem pro CDI, perdem pra taxa básica de juros. Quer dizer, você confia a sua previdência ali para um gestor, terceiriza completamente, sendo que dá para você fazer a mesma coisa na bolsa. Só que as pessoas encaram a bolsa como um cassino. A maioria encara a bolsa como um cassino. A última porta da esperança. Eu quero fazer day trade, eu quero ganhar muito dinheiro ali porque pessoas enriqueceram ali. Mas o cemitério é um lugar muito silencioso. Muito provavelmente as pessoas que ganharam muito rápido, pode ser que tenham perdido muito rápido também, né? Então, a bolsa é um lugar para você ganhar dinheiro devagar. Paciência e disciplina. O que é longo prazo, Lu? Longo prazo é no mínimo 5 anos. Mas uma vez que você se apaixona, é pra sempre. É um projeto de vida. É tão pra sempre que você incorpora uma filosofia de investimento. Então hoje eu saio, eu vou no shopping, eu faço a conta, comprei esse celular. Quantas ações de Banco do Brasil eu tô deixando de comprar porque eu tô comprando esse celular? Porque X ações do Banco do Brasil vão me dar X de dividendo por ano. É o que eu estou deixando de ganhar por ano em dividendo. Deixar de ganhar na bolsa é algo muito grave, né? Porque o juro composto, ele se multiplica sozinho, basta você ter paciência e disciplina. Então, eu digo que na escola, a principal fórmula que as crianças tinham que gravar na mente para a vida é a fórmula do juro composto, porque a única variável que é exponencial, que tá ali em cima, é o N, é o tempo.
É o tempo. É o tempo. É a matemática, literalmente. Só que as pessoas querem ver a bola de neve, mas não deixam nevar no seu quintal. Como que você vai ver a avalanche de dividendos se, você não dá valor pros floquinhos que caem ali? Você precisa acumular neve para você gerar todo esse efeito em cascata ao longo do tempo. A gente rodou já vários testes, né? Então, entre 5 e 6 anos, se você fizer um teste, aportando na mesma empresa todos os meses religiosamente, em 6 anos você já está recebendo o equivalente por mês ao aporte que você tira, a parcela do seu salário que você aplica lá todo mês. Então, 5, 6 anos. E daqui pra frente é uma bola exponencial. O negócio vai crescendo então, por exemplo, impressionantemente. Investindo 500 por mês, em 5 anos vai me retornar R$500. Aproximadamente, por mês. Só que isso cresce exponencialmente, né? Quando você vê, essa posição já se pagou e você não mais precisa tirar do seu salário. Mas é tão viciante, é um vício do bem, que você vai começar assim, ó. Andar assim, ó. Você calcula, daqui a pouco você tá com o iPhone 6. Não, daqui a pouco quando você vai ver, você tá andando com a garrafinha e enchendo tudo quanto é lugar. Não compra mais a garrafinha. Eu faço isso hoje em dia. Eu com a minha garrafinha e encho nos lugares onde eu vou. Porque isso é psicológico, né? Você quer estar onde todo mundo está ganhando. Você não sabe se isso é verdade. Você tá no bar e tal. O que a maioria das pessoas estava ganhando muito dinheiro no ano passado? Bitcoin. Aí você fala, como assim eu não tenho Bitcoin? Você começa a coçar a mão, eu preciso ter isso, né? Quero ganhar dinheiro ali, tal. Então você é seduzido, você é induzido a, quero ter Bitcoin, quero conhecer, muito legal. Só que o que aconteceu logo depois? A queda. Estamos vivendo períodos turbulentos, né? Então, poxa, eu conheço muita gente que, infelizmente, de novo, foi gananciosa, colocou o dinheiro da primeira e da segunda caixinha no dinheiro da terceira caixinha. É o que mais acontece quando você fica ganancioso, quando isso te cega. Aí é a roleta que você falou do cassino, né? Aí é a roleta. Você apostou tudo no vermelho 7. E aí tá tudo aqui. E você sabe que não é pra fazer isso, mas é tão tentador. Você ganhou uma vez, você ganhou a segunda. Na terceira, eu vou pôr mais. Que é a minha chance de dar certo. Se não der certo, tudo bem. Só que se você fez com o dinheiro que você ia pagar o boleto no final do mês. Isso aconteceu muito na pandemia. Isso aconteceu muito com quem investe em cripto, né? Então, converso com muitos jovens que, poxa, Lu, eu quebrei com isso. E é muito triste. Que bom que você fez isso enquanto você é jovem, porque você tem o tempo pra se recuperar. E quem já tem, né, uma idade mais avançada... o cara que tem 50 anos guardou dinheiro a vida inteira e foi seduzido por isso. E foi seduzido por isso. É muito complicado. Então, mesmo falando de ações, a gente sempre toma muito cuidado pra não fazer nenhuma promessa, porque é renda variável. Enquanto tá variando pra cima, você é um gênio. Mas o dia que começa a variar pra baixo, e vai acontecer, de julho de 2021 a dezembro do ano passado, só caiu. Fez assim, parecia uma escadinha, né? Então, sobe de escada e desce de elevador. Essa é a sua sensação. Você fica rico de repente, mas, você fica pobre muito mais rápido do que você fica rico. Então, eu prefiro seguir a estratégia com consistência, com paciência, com disciplina, que é o feijão com arroz que dá certo. Eu vou falar 3 empresas pra vocês estudarem, analisarem se vocês se sentem confortáveis. Pensa que você tá investindo pra ficar com isso pelo menos 5 anos. Tem 5 setores que a gente chama de BEST, são os melhores. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São todos os boletos que você paga, você queira ou quer não, no final do mês. Por que a gente sempre fala pra vocês começarem a estudar por esses setores? Primeiro, porque são familiares do nosso dia a dia. Todo mundo conhece o Itaú, todo mundo conhece um Bradesco, um Banco do Brasil. Você chega na sua casa, você abre a torneira, Sabesp ali. Então você entende que, mesmo em momentos de crise, essas empresas continuam tendo receitas, são empresas perenes. Basicamente, são as mesmas empresas dos últimos 50 anos. Você não quer investir pra longo prazo? Então você precisa pensar em empresas perenes, que já tem um histórico na bolsa, né? Por que você vai se arriscar a comprar um negócio que, fez IPO, entrou na bolsa no passado? Você tem que praticar aquilo que a teoria tá te falando. Então você quer pra longo prazo, você quer renda lá no futuro, você tem que ter empresas perenes, sólidas, daqueles setores que são familiares a você, estão presentes no seu dia a dia, que em crises vão sofrer, mas estão corrigindo a inflação. Você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é acender a luz e tá corrigindo a inflação. E ai de você se você não pagar no final do mês. Cortam a sua luz, você não tem a quem recorrer, você até pode brigar, tal, ficar inadimplente, mas você vai ficar sem luz. Então são bens e serviços essenciais, tá? Alguma empresa ou outra que não são desses setores, mas que também tem essa perenidade tão presente praticamente no nosso dia a dia, a gente não viveria sem. Então, por exemplo, a Klabin, que é do setor de papel e celulose. Monstro, uma empresa que tem, receita dolarizada,
embalagem LPB, que é a embalagem, né, de frios, congelados, perecíveis, né? Então, na pandemia bombou também, né? E-commerce. Então tá em tudo. Tissue, que é papel higiênico, fralda, descartáveis, né? E a gente tá numa pegada também hoje em dia de substituição do plástico em algumas coisas, né? Então o papel, ele tá muito em alta. E é uma empresa de mais de 100 anos. E a beleza da bolsa é isso. Eu te expliquei o que é a Klabin em 2 frases. O que ela faz, pra quem ela vende, o que ela produz. Pô, você já entendeu? Cara, que legal. Parece ser uma empresa muito sólida. Eu colocaria o meu dinheiro aqui. Acho que eu confiaria. Então é isso. Se você não consegue definir o que as empresas que você investe fazem em 1, 2 linhas, como é que você vai esperar ler um balanço, saber se o lucro foi bom? Você precisa primeiro saber, entender o que a empresa faz, o que ela produz, pra quem ela vende, né? Quais são os insumos? Aí sim, pra você, vai ver preço, vai ver gráfico, depois que você entende o que a empresa faz. E qual que é a vantagem de você saber o que a empresa faz? Se a cotação desaba, porque o mercado, isso acontece. Renda variável varia, e inclusive o Isaac Newton, que era um gênio, perdeu muito dinheiro na bolsa em 1720. Ele perdeu muito dinheiro. E ele até disse, eu posso calcular o movimento das estrelas, mas eu não calculo a loucura dos homens. Quer dizer, você não precisa ser um gênio, você precisa ter consistência. Você está preparado para comprar ações das mesmas empresas por um longo período de tempo? É isso que a gente faz. Então tem pessoas que são ávidas por novidade. Mas que tá barato agora? Cara, a mesma do mês passado, eu tô comprando Santander. É chato, monótono, mas é pra ser assim. Você quer diversão, você vai pra Las Vegas, você procura outra coisa, outro hobby. Bolsa é pra ser óbvio, né? Então a gente gosta dessas empresas mais calminhas, que pagam lá o pinga-pinga, o dividendo todo trimestre e vai reinvestindo.